Então, mais uma vez, boa noite a todas as pessoas presentes. Dando início à nossa mesa de encerramento, eu vou pedir licença para tecer algumas breves reflexões, onde pretendo também fazer um apanhado geral do dia de hoje. Inicialmente, nós tivemos uma mesa de abertura com o CERT, com o companheiro JR, que aqui está também. Foi uma mesa onde nós pautamos a necessidade da discussão do direito ao trabalho digno a partir da centralidade da pauta racial. Entendemos que, principalmente no âmbito da realidade dos trabalhadores de aplicativos, do motofrete, existe uma espécie de condição análoga à escravização em meio urbano, que as condições são penosas, perigosas, e que essa clientela do motofrete, dos aplicativos, essa clientela precarizada nos aplicativos, também é a mesma clientela da letalidade e da seletividade penal. E isso nos tocou sobremaneira. Posteriormente, nós tivemos a oportunidade de partilhar na mesa de combate ao trabalho escravo diversas reflexões de suma importância, mediada pelo colega Jesus, que aqui está. Tivemos debates que Não vou lutar com a moto essa hora. Tivemos debates que permearam desde a questão dos reflexos criminais da condição do combate ao trabalho escravo, até a participação de organizações muito importantes que trouxeram aqui as dinâmicas sociais e a prática dessa luta. Posteriormente, recebemos as companheiras e companheiros que trataram da inclusão de pessoas LGBTQIAPN+, no mercado de trabalho. Concluímos também que a centralidade da pauta racial e o olhar para os corpos insurgentes é uma dinâmica urgente para que a gente possa debater trabalho digno a partir de patamares de dignificação e humanização das pessoas. Tendo em sequência a brilhante mesa que todos assistiram, então também não vou me alongar, mas tivemos a oportunidade de pensar a realidade dos trabalhadores dos aplicativos no âmbito nacional, fazendo, inclusive, uma precisa análise do ponto de vista jurídico e jurisprudencial, com aspectos técnicos muito relevantes para que a gente, enquanto Rede Liberdade, também se mobilize e construa linhas de atuação, né? Acho que é importante reforçar que a Rede Liberdade é uma organização do terceiro setor, que pauta acesso à justiça e litigância estratégica no judiciário. Nós atuamos com uma rede de redes, então, nós temos uma rede de aproximadamente aí 150 organizações, que são organizações que nos apoiam, lideranças e coletivos, e também uma rede de advogados, juristas e operadores do direito, que justamente sistematiza, atua e litiga estrategicamente com relação aí às demandas trazidas pelas organizações parceiras. Portanto, a rede ela tem essa atuação bipartite, é uma rede de redes. A gente conta com parceiros da mais alta técnica e da generosidade também, porque sabemos que o trabalho pro bono também demanda um duplo compromisso, não só com a pauta dos direitos humanos, mas com a qualidade do trabalho ofertado. E também temos uma linha muito importante dentro da Rede Liberdade, que é a linha de comunicação, porque através da comunicação estratégica, nos casos de litigância estratégica, a gente consegue dar visibilidade para vozes, para figuras e para assuntos que muitas vezes não ecoam nos espaços onde deveriam ecoar. Eu agradeço a generosidade e a atenção de todas as pessoas aqui presentes. Sem mais delongas, darei início à mesa. Sugeri que a gente faça um bloco inicial de fala de 10 minutos de cada uma das painelistas, com abertura para que a plateia faça eventuais saudações e breves comentários, com um posterior bloco de conclusão e análise das painelistas de mais 10 minutos. Então, gostaria de convidá-las para que se apresentem em primeira pessoa e também, mais uma vez, agradecer a presença de cada uma aqui, que para nós é muito honrosa e muito importante para pautar o direito ao trabalho digno. Podemos começar da Beatriz para cá? Tudo bem? Beatriz, por gentileza.
tarde, quase boa noite. Enfim, é de fato uma honra, eu falei para a Marisa agora, é uma honra poder participar de um dia dedicado ao mergulho num tema tão brutalmente fundamental. Brutalmente fundamental. E difícil falar, né? Eu comentava aqui com a Ana Amélia, é difícil falar depois de vocês. Enfim, tantas coisas já foram trazidas, mas eu vou tentar reunir um pouco do que foi dito e trazer um pouco, trazer um viés diferente. É muito bom estar com vocês na mesa, todas vocês. E tão grande quanto honroso e desafiador falar de dignidade, falar de dignidade no trabalho. Afinal, o que é dignidade? E o que é dignidade no trabalho? Nós estamos aqui há horas falando sobre trabalho digno, mas o que raios é isso? Né? Eu sou Beatriz, advogada, trabalho mais do que advogada, eu sou uma entusiasta do direito do trabalho. Eu acredito profundamente nele, para que ele serve. Então é um pouco disso que eu gostaria de falar. E tentar, dentro disso, trazer a questão da dignidade. Porque a dignidade, no sentido de que todas as pessoas têm o mesmo valor, são merecedoras da mesma consideração e respeito, é uma ideia nova no vocabulário jurídico político. Até um tempo atrás, a dignidade era direcionada a quem estava no estrato superior da sociedade. No resto, não tinha direito à dignidade. Aí nós temos as revoluções do século XVIII, nós vamos ter uma mudança cultural muito grande, enfim, a gente vai ver em obras literárias, por exemplo, como Os Miseráveis, do Victor Hugo, que esse conceito de dignidade muda para que a gente enxergue todas as pessoas, qualquer pessoa, seja quem for e onde estiver, sejam merecedoras da mesma consideração e respeito. Isto é, nós descoisificamos as pessoas, né, e tornamos todos os indivíduos como sujeitos de direito. Essa é a ideia de dignidade. Né? No entanto, os liberais, principalmente lá do século XIX, eles tinham uma ideia bem reducionista de dignidade. Né? Dignidade era sinônimo de autonomia da vontade. Eu era um ser digno se eu tinha livre escolha, livre-arbítrio. Né? Eu era livre para escolher, tomar as minhas decisões. Isso era dignidade. Né? No entanto, esse não é o conceito de dignidade que a gente vai extrair lá do Rousseau, do Kant, que tem uma ideia muito mais ampliativa da dignidade. Né? Porque não basta ter autonomia da vontade, é fundamental a autonomia da vontade, mas não basta. Porque a gente não pode usar a nossa autonomia da vontade para nos colocar no lugar de indigno. Quer dizer, eu não posso usar a minha liberdade de contratar para contratar algo onde eu me coloco num lugar sem garantias. Portanto, a autonomia da vontade é fundamental, mas é necessário que haja essa condição de proteção de um mínimo de garantia. Né? E o direito do trabalho, por isso que eu disse que eu sou uma entusiasta do direito do trabalho, o direito do trabalho vai fazer justamente isso, ele vai harmonizar a livre iniciativa, a autonomia da vontade, ele vai harmonizar essa liberdade individual com a garantia, com a proteção da garantia mínima. É isso que ele faz. E ele faz isso estabelecendo um rol de direitos que você não pode negociar. É um rol de direitos que você não pode abrir mão, nem com a sua autonomia da vontade. Porque é esse rol de direitos que justamente garante a dignidade. Né? Então, eu gostaria de começar com esse conceito de dignidade, né? Onde a autonomia da vontade é essencial, mas que nós precisamos pressupor a proteção de um mínimo de garantia para todo mundo. Aí nós estamos falando de dignidade. Então, eu gostaria de fazer esse preâmbulo para poder trazer para vocês duas decisões. E, na minha primeira parte, eu vou falar dessas decisões, depois eu vou voltar a elas para fechar. São duas decisões proferidas por duas Supremas Cortes, uma americana e uma brasileira. Né? A americana, um caso chamado Lochner versus Nova York, uma lei em Nova York que vem limitar a jornada de trabalho dos padeiros nas padarias. As jornadas eram imensas, crianças pequenas, menores do que 6 anos, idosos, mulheres grávidas, enfim. A lei veio e botou um limite de 60 horas semanais e 10 horas diárias. Era um limite, inclusive, longo.
E a Suprema Corte, então, vai julgar a constitucionalidade dessa lei e diz que ela é inconstitucional, porque não cabia ao Estado limitar a autonomia de contratar, a autonomia da vontade. O Estado não poderia interferir na autonomia da vontade. Eu vou ler um trechinho dessa decisão para vocês. Não há fundamento razoável para se interferir na liberdade de uma pessoa ou seu livre direito de contratar, determinando-se as horas de um trabalho na padaria. Não há dúvida de que os padeiros, como classe, são iguais em inteligência e capacidade a outros trabalhadores, ou que eles não são capazes de acertar seus direitos ou cuidar deles mesmos sem o braço de proteção do Estado, interferindo na sua independência de julgamento e ação. Ora, o que estava em jogo aqui? 2 poderes, 2 direitos, a autonomia da vontade versus a interferência do Estado. É disso que se tratava. Segunda decisão, essa proferida pela Suprema Corte Brasileira. Ação original, uma médica que trabalhou 17 anos, apesar de contratada com a sua pessoa jurídica, trabalhou pessoalmente, com o chefe, com horário, sem poder se fazer substituir, sem nenhuma autonomia. Né? Anos e anos, 17 anos ela trabalhou para o hospital. Nunca foi reconhecida como empregada, entrou com uma ação judicial, ganhou o vínculo na Justiça do Trabalho. O Supremo Tribunal Federal vem e caça esta decisão, e eu vou ler também um trechinho pequenininho dessa decisão. A essencialidade da atividade prestada em favor da empresa não tem o condão de descaracterizar a natureza da relação jurídica que foi estabelecida, fruto de livre manifestação da vontade das partes. Deste modo, a médica e o hospital podiam contratar, a despeito da essencialidade das atividades que aquela desenvolva, por qualquer meio, sem que disso resulte fraude, pois nas relações de trabalho não estão assentadas necessariamente sobre um único modelo, podendo as partes decidirem a melhor forma de se auto-organizar. Essa é a segunda decisão. E você me corta quando chegar nos 10 minutos. Porque eu vou perguntar para vocês, o que raios é o direito do trabalho, para que serve, de onde ele veio? Né? Nós sabemos que ele nasce junto com a Revolução Industrial, na Europa, né, lá no século XIX. Né? Então, ele nasce, e ele nasce como um direito social. Né? Então, o que acontece? Você tinha lá uma conjunção de fatores, né? Você tem uma superurbanização, você tem os trabalhadores em volta do instrumento de trabalho, nas fábricas, longuíssimas jornadas de trabalho, autonomia da vontade a pleno vapor, você tinha, então, a não interferência do Estado, a livre lei da oferta e da procura, salários baixíssimos. Então, essa somatória de fatores, né, faz com que os trabalhadores se organizem, e aí a gente lembra aqui a fala do Jorge Souto-Maior, falando da organização desses bravos trabalhadores, né? Eles se organizam em busca de melhores condições de trabalho. Então, o direito do trabalho, ele nasce desse impulso social. É daí que ele vem. Ele não é uma benesse do Estado ou do empregador. Ele nasce do movimento do trabalhador buscando melhores condições de trabalho. Né? Mais para frente, depois, então, enfim, provocado por essa luta, né? E também pensando, olhando a revolução, o medo aí da revolução comunista, né, os estados democráticos começam a trazer o direito social para dentro da legislação. Né? O Brasil vai acontecer a mesma coisa um pouco depois, né, porque na Revolução Industrial o Brasil era escravocrata e rural. Então, lá nos anos 30, quando a gente começa a industrializar, nós temos o mesmo movimento, e o Vargas, que percebe que, obviamente, o capitalismo exige, né, uma certa regulação do capital e trabalho. E aí nós temos a Constituição de 34, e aí todas as outras constituições que se seguem, até chegar na Constituição de 88. Acabei? A Constituição de 88, que aí, então, traz esse maravilhoso capítulo, esse artigo 7º, que a gente não pode esquecer, dos direitos sociais, onde estão lá uma penca de direitos, do direito dos trabalhadores. E, paralelamente, a gente vai tendo lá legislações esparsas, que um dia lá se aglomeram no que a gente chama de consolidação das leis do trabalho, e enfim, nós vamos lá durante o século XX, então nós vamos ganhando essa luta, nós vamos ganhando direitos. Né? Enfim, e lembrando, que é fundamental, e aí é disso que a gente está falando, que esses direitos todos são do empregado registrado.
né? O empregado registrado é que, ao longo desse século de lutas, ganha o direito a férias remuneradas, ganha o direito a poder descansar uma vez na semana, ganha o direito a uma jornada limitada de trabalho, ele ganha o direito à estabilidade quando ele se acidenta, ele ganha o direito ao salário mínimo, ele ganha o direito a um ambiente cuidado para que não seja excessivamente perigoso ou excessivamente insalubre, né? Então, todos esses direitos pertencem ao empregado, né? E aí eu vou deixar para as minhas conclusões o que a gente vai fazer com esse direito de trabalho e com essas duas decisões. Deixo para o fim. Muito obrigada. Vou passar a palavra para a doutora Ana Amélia, pedir para que ela se apresente. Bom, boa noite a todas as pessoas presentes, as que vão futuramente ou estão assistindo virtualmente. Meu nome é Ana Amélia, eu sou professora de Direito do Trabalho há muito tempo na PUC, tenho, então, além da CSPI, advogada trabalhista, há mais de 40 anos, e juntei com essa experiência, uma experiência que foi uma das coisas mais ricas que eu tive na vida, que foi ser presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo entre 2019 e 2021, e até quando eu tive a oportunidade de conhecer as duas aqui ao meu lado. Então, eu vou tentar casar um pouco o direito do trabalho com os direitos humanos, que, evidentemente, o direito do trabalho é um direito humano, né? Então, pegando um pouquinho o que a Bia falou, realmente, o que nós temos durante a Revolução Industrial? Nós temos uma forma de trabalho, de organização de trabalho, né, com grandes fábricas, grandes formas de produção, que se inicia com a descoberta, né, da força de uma máquina a vapor, se tira a força manual e animal para uma força, então, a vapor, que possibilita uma produção em larga escala, e o que a Bia falou, que era a autonomia da vontade. Ou seja, vigia na época a ideia de que o Estado não poderia interferir numa relação particular, porque ambas as partes tinham a mesma autonomia, sem entender, né, ou sem querer compreender que é evidentemente que, pela desigualdade social, as partes não têm a mesma autonomia. Trazendo por dias de hoje, não é possível um operário da Volkswagen e negociar com a Volkswagen. Não tem a mínimo, né, um professor da PUC sozinho negociar com a reitoria da PUC. Não tem a mínima chance, né? Não tem o mesmo pé de igualdade de jeito nenhum. Aí, então, começam a surgir os movimentos dos trabalhadores, até que se inicie, então, o Estado assume e reconhece a necessidade que ele tem de regularizar a relação de trabalho. E aí que começam, então, as primeiras legislações trabalhistas. Eu começo, toda vez que eu pego uma classe nova, a primeira coisa que eu falo para os alunos o direito do trabalho existe para evitar que o trabalhador seja tratado como uma mercadoria, né? É para isso que o direito do trabalho existe, justamente quando o legislador percebe que o capitalismo não tem limites para o seu lucro. Então, alguém tem que dar limite a esse capitalismo. Então, a necessidade de que o trabalhador não seja tratado como mercadoria, e sim como um ser humano que ele é, com toda a dignidade, né? Então, tendo direito à educação, tempo para ter direito à educação, convivência familiar, lazer, precisa ter saúde, precisa ter segurança previdenciária na aposentadoria, previdenciária no sentido de tratamento médico, e isso que visa o direito do trabalho. Isso é a coisa... Ele nasceu disso, e isso é a essência do direito do trabalho. Atualmente, o que a gente vê e que a gente vem discutindo muito é essa volta ao entendimento, né, de que o trabalhador é uma mercadoria. Então, seja decisões do Supremo e seja alterações da legislação, que nós vemos que volta a essa precarização da condição do trabalhador. Para mim, uma das coisas mais sérias que levaram a isso, primeiro foi o Supremo reconhecer a possibilidade de você terceirizar
todo tipo de atividade da empresa. Antes dessa decisão do Supremo, você podia terceirizar a atividade meio. O que é atividade meio? Aquela atividade que não é essencial para aquele negócio. Uma montadora de carro, ela monta carro. Então, a contabilidade não é atividade essencial, o restaurante não é atividade essencial. Mas todo o processo que regulamenta, né, todo o processo para construir o carro, para montar o carro, é a atividade essencial da montadora, né? Eu tive casos que eu acho que aí o Ministério Público do Trabalho, infelizmente, tem uma culpa, de editoras de livro que o Ministério do Trabalho achar que o transporte do livro para as livrarias era atividade essencial. E aí começa, então, algo talvez muito radical que leva o Supremo a analisar essa questão, e o Supremo libera que, como não existe lei regulamentando a proibição de terceirização em atividade fim, que poderia se terceirizar todas as atividades. Para mim, o maior perigo dessa terceirização na atividade fim é que ela acaba com a greve. E eu entendo que a greve é a maior garantia que o trabalhador tem para garantir a sua dignidade. Por que ela acaba com a greve? Se eu tenho uma metalúrgica e eu coloco nos trabalhadores que trabalham produzindo as peças, ou seja, na atividade essencial, esses trabalhadores entram em greve, eles não são meus empregados, porque o empregador não pode substituir o trabalhador em greve, o empregador. Quando eu terceirizo a atividade, eu não sou empregadora deles, daquelas pessoas que estão ali trabalhando na atividade fim da minha empresa. Eu ligo para outra empresa, prestadora de serviço, e falo, ó, eu quero que você venha substituir os atuais trabalhadores terceirizados que estão em greve. Então, no fundo, o maior problema da terceirização da atividade fim é que você anula o maior direito do trabalhador de garantir que ele seja tratado como dignidade, que é a greve. Então, para mim, isso foi um marco muito ruim para a garantia da dignidade do trabalhador. E o segundo foi a reforma sindical, a reforma trabalhista, 2017. E, para mim, o ponto pior da reforma trabalhista foi que ela vende, né, ela aparece como, olha, o negociado vai prevalecer sobre a lei. O que é o negociado? Aquilo que você negocia com o sindicato, né? O sindicato dos trabalhadores negocia com o sindicato patronal. Só que ela faz algo muito cruel. Ela vende a possibilidade e a flexibilidade da negociação, só que ela tira o financiamento dos sindicatos, porque ela termina com a contribuição sindical de uma hora para outra e não dá um período de transição, né? Então, ela acaba com o financiamento do sindicato. Então, como é que o sindicato vai ter organização, vai ter assistência de advogados, assistência de economistas, para negociar bem algo com uma empresa ou com um sindicato de empregador, se ele não tem mais dinheiro para isso, né? E eu volto a dizer, né, eu acho que os sindicatos eles são essenciais à democracia, porque eles garantem o equilíbrio da classe trabalhadora, a organização da classe trabalhadora. Então, esses foram os dois marcos últimos que estão causando hoje toda essa precarização do trabalho. Então, continuo na próxima etapa. Tá bom? Boa noite a todas, todos e todes. Eu não vou dizer que é um prazer estar aqui para falar sobre isso, porque nunca é um prazer. Nós temos que repisar o quanto nós, classe trabalhadora, temos visto os direitos conquistados sendo destruídos dia a dia. Então, vou me apresentar. Como vocês veem, eu sou uma pessoa que tem um movimento cíclico na fala, porque mais do que advogada, eu sou comunicadora. Meu nome é Lázara Carvalho, esse nome que a minha mãe me deu, porque a minha avó insistia que eu tivesse o nome da minha bisavó, mas ninguém nunca chamou por esse nome. Então, para facilitar, é só Zara, porque se vocês me chamarem de Lázara no meio da rua, talvez eu demore um pouco para perceber que sou eu.
Entendeu? Aí eu fico meio procurando quem é essa senhora, porque quando a gente fala Lázara, a gente sempre espera uma senhora, né? Que chegarei lá, chegarei lá. Mas como eu sou muito disruptiva e também muito atrevida, como é conveniente a uma mulher preta, porque uma mulher preta que não seja disruptiva e que também não seja atrevida, não faz jus a todo o esforço, a todo o empenho, a todos os corpos que tombaram, foram violentados e ainda assim lutaram e venceram para que eu estivesse aqui, eu vou fazer uma fala, eu acho que não muito condizente com a linha brilhante que tem sido construída pelas minhas antecessoras. Porque aqui a gente já teve uma construção muito boa do que como se construiu a ideia da autonomia da vontade em relação ao direito do trabalho e a necessidade da intervenção do Estado. Ana Amélia prosseguiu dizendo a respeito da importância dos sindicatos e da organização dos trabalhadores para a manutenção dos direitos do trabalho conquistados. E fazendo isso muito brilhantemente, fazendo uma conexão com os direitos humanos, porque o trabalho digno é um direito fundamentalmente humano. Eu venho mais para fazer uma provocação e para que a gente possa também compartilhar essa provocação com as outras pessoas. Quando a gente fala de trabalho digno, a gente primeiro tem que discutir para quem a palavra dignidade existe. Porque, do meu ponto de vista, mesmo que a gente tenha organizações como sindicatos, que para mim são indispensáveis, é difícil falar de trabalho digno quando a gente é atravessado por interseccionalidade de raça, gênero e classe. Trabalho digno como? Para quem pegou um busão lotado e veio de lá de Parelheiros. Para quem está vindo do trem, balançando lá de Guaianazes. Ou para quem vem de Jandira. Ou de Cima em Rita, que ainda antes de Jandira. Então, quando a gente discute trabalho digno, antes de discutir isso, a gente tem que discutir as condições de vida em que cada brasileiro e cada pessoa se encontra. São condições que nos propiciam pensar num trabalho que nos dê condições, como a Ana Amélia falou, de lazer, de saúde, de estar com a família, de ter tempo para si mesmo. E muitas vezes, quando a gente fala dessa questão do trabalho digno e de como isso tem sido destruído, e fala de uma forma muito acadêmica, embora eu respeite demais a academia, a gente também tem que ter um olhar empírico para o que é que isso significa no dia a dia das pessoas. Porque, para mim, faz todo sentido o que Kant disse, o que Rousseau disse. Mas, se eu atravessar a rua e falar com qualquer pessoa que está trabalhando numa dessas lojas, será que Rousseau, Kant ou qualquer um desses teóricos tem algum valor ou expressão diante da necessidade que cada uma dessas pessoas tem, assim como nós também, de levantarmos, irmos para a batalha para ganhar o nosso pão de cada dia? A gente está sempre habituado a fazer muitas mesas, e eu tenho mudado muito a forma como eu converso com as pessoas. Porque, às vezes, a gente quer falar de tanta coisa difícil, de tanta coisa grande, de tanta coisa que exige anos e anos de estudo, que fica difícil para quem realmente precisa ouvir que há necessidade do povo se organizar para lutar por seus próprios direitos, fica quase impossível. Porque é difícil para quem está cansado, para quem é um corpo que já está passando por tantos atravessamentos, está aqui com a gente fazendo esses debates, não é? E também fica difícil para a gente que faz esses debates e que faz a luta no dia a dia, não é, doutora? Que é um embate dentro da sala de audiência, muitas vezes tentando explicar o óbvio. Aqui a gente falou sobre inclusão digna do trabalho de pessoas LGBTQIAPN+. Mas a gente fala da dignidade do trabalho, não é, doutor Jesus? Sendo que a gente não tem a dignidade de que a pessoa possa ser reconhecida pela própria identidade. Quando a gente diz que dá um direito, mas não dá o direito. E a gente tem muito isso no Brasil, né? Um ganha, mas não leva. É um ganha, mas não leva.
Existe o direito, mas a materialidade do direito não existe. E por isso que, para mim, às vezes parece paradoxal a gente discutir trabalho digno quando a gente não está discutindo antes vida digna. E as pessoas não têm condições de vida digna porque quem define a ordem das coisas na sociedade, as pessoas que têm em suas mãos a caneta, que tem a tinta, que assine, que tem poder, não se veem como trabalhadores. E eu acho que isso é um convite que eu faço a todos vocês e que peço que vocês ampliem para as pessoas com quem vocês conversam. Eu, como advogada, quando eu falo da defesa do direito do trabalhador, como se o trabalhador fosse outro, vocês percebem que eu me excluo da classe? Uma das coisas que eu gosto muito no professor Souto, porque ele sabe que ele é um trabalhador. Ele não coloca essa barreira, essa distância. Ele se coloca como classe trabalhadora. No Brasil, a gente tem uma certa esquizofrenia de achar que ganhando 5 mil, a gente deixou de ser classe trabalhadora, que a gente deixou de ser o popular pobre. Também é uma coisa muito esquisita que a gente passa, é essa ilusão de que a educação também nos transforma em uma coisa que nós não somos. É importantíssimo que nós tenhamos acesso à educação, mas a educação, o diploma universitário, não nos transforma automaticamente numa classe de elite, e eu acho muito errado a forma como se usa elite, porque elite deve ser sempre os melhores, e o que a gente vê no dia a dia é que isso que se chama de elite não são os melhores, nem de longe. Essa distância que a gente põe entre quem está fazendo essas discussões nessas mesas e o pipoqueiro, e o motorista, e o médico, o dentista, ou qualquer profissional, porque, no fim, somos todos trabalhadores. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente pensa dignidade do trabalho, nós temos que pensar igualdade material, e, principalmente, nos enxergarmos dentro dessa roda. Sabe aquela coisa do Tempos Modernos, do Chaplin? Eu acho que está faltando, às vezes, para a gente que tem acesso à academia, entrar na máquina para saber até onde ela nos leva. Então, essa é a minha provocação para vocês. Ter esse olhar no nosso dia a dia. Vamos entrar na máquina para ver onde ela nos leva. E entender que o que fere o direito de um trabalhador está ferindo também os nossos direitos. Oi, oi. Bom, como a gente combinou no começo da mesa, queria abrir para breves perguntas, saudações. Alguém quer fazer alguma saudação? A Luana, olha que legal. Você pode vir aqui, por favor, que o microfone está curtinho. Eu falei a Luana, mas na verdade é a vereadora Luana Alves, aqui da Câmara Municipal de São Paulo. Gente, a Marilis pode me chamar do que ela quiser, tá? Muito rápido, eu queria mais parabenizar a mesa, a doutora Beatriz, a doutora Lázara, aqui, enfim, a Ana, a própria Marilis, o JR que foi embora agora há pouco. Parabenizar a Rede Liberdade por esse debate. Falar de trabalho digno significa a gente conseguir batalhar para conseguir dizer, explicitar o que está diante dos nossos olhos, e existe um esforço permanente para que não se fale sobre. Né? Quando a gente fala de precarização do trabalho, a gente sabe que tem razões históricas, não é um fenômeno novo, mas eu acho que é difícil a gente não dizer que existe um acelerar absoluto nos últimos anos da precarização das condições de trabalho. Eu acho que isso é importante da gente colocar. Né? Muitas vezes, as forças progressistas, quem está no campo da defesa dos direitos humanos, às vezes tem uma visão de que as condições de trabalho vão gradualmente melhorar ao longo do tempo. Ao longo que a democracia se consolida, ao longo que as legislações se consolidam, mas o que a gente está vendo é um declínio
bastante forte do que são as condições de trabalho, do que é o direito ao tempo, em especial para a juventude periférica e a juventude negra. No contexto de vereadora da Câmara Municipal de São Paulo, eu tive na CPI dos aplicativos da Câmara, que foi um instrumento legislativo muito importante, que de início tinha de fim e de meio, na verdade, tinha uma intenção por parte da prefeitura para que fosse uma CPI que investigasse apenas a questão fiscal da Uber, do iFood. Então, era muito mais um rearranjo político-tributário do que um espaço para falar de condições de trabalho. Nós fomos obrigadas a forçar esse debate, conseguimos colocar, temos dados muito interessantes, como, por exemplo, a porcentagem de trabalhadores do iFood, de outras empresas de delivery, que vão parar no SUS em São Paulo, é gigante, se vocês querem saber. Conversei com profissionais do HC, em especial do Instituto de Ortopedia e Traumatologia, conversei com algumas médicas, com o pessoal da enfermagem, e o que eles dizem, não tem dado fino, é uma coisa empírica do cotidiano dos profissionais, é que mais da metade dos internados são trabalhadores que fazem delivery. Né? Então, são pessoas que é mais da metade é porque caiu de moto, é porque se feriu. A gente tem uma quantidade gigante, né? Pela atuação do mandato na CPI, nós acabamos entrando em contato com muitos trabalhadores e todo dia, toda semana, pedido de ajuda para comprar remédio, para conseguir fazer fisioterapia, porque não tem nada. Não tem o mínimo de cobertura, o mínimo de seguro. São normalmente homens, muito jovens, negros, que vêm de periferia, e que a história mais comum é que aconteça que vão se ferir, vão ficar por um tempo sem conseguir trabalhar e não tem nada que preserve a sua mínima dignidade, a sua mínima de possibilidade de ter recurso, de ter seguro. Então, o que acontece é muito grave, não só na cidade de São Paulo, mas é um regime de trabalho que implica não só numa violência contra esses trabalhadores, mas numa violência social. Né? É possível dizer isso. Significa uma violência coletiva contra todos nós. Isso é grave, e a gente conseguir falar sobre isso é fundamental. Nesse momento, o iFood está em mesa de negociação com o governo federal, batalhando para que na futura regulamentação que vai acontecer não pague a hora alugada. Então, eles querem que seja não a hora alugada, quando você está ali no aplicativo à disposição, mas apenas a hora rodada. Assim, não faz nenhum sentido. É mais um nível de precarização e eles estão lutando bravamente. Não estão batendo pé, estão indo para cima, estão intimidando liderança, estão perseguindo liderança, estão desmoralizando lideranças. Assim, então, o que acontece é muito grave. Queria trazer isso para vocês e dizer que esse debate que a Rede Liberdade faz se insere num conjunto de lutas importantes que nós estamos travando, e esse momento em especial, pré-regulamentação, que vai vir nos próximos meses a nível federal, é importantíssimo. É isso, me coloco à disposição. Obrigada. Bom, acho que agora a gente teve uma provocação interessante. Como ninguém tinha levantado a mão na hora, só a vereadora Luana, eu vou retomar aqui a conversa, até porque eu acho que o tema é quente, e vou passar para a Beatriz, tá bom? Vamos lá. Eu adoro provocação. E adoro provocação por várias razões, porque sem elas a gente não anda para frente. E não respondendo à provocação, mas compartilhando a sua provocação, nós estamos sempre nos ombros dos gigantes, até do Rousseau. Porque, na verdade, se a gente também não aprende com a história, né, outras pessoas, outras histórias, outros corpos, né, também sofreram historicamente. Quando eu digo dos miseráveis, eu estou falando também de uma população enorme que esteve em regime de servidão lá atrás da nossa história. E muitas pessoas antes de nós pensaram isso. Né? Então, quando eu inicio dizendo que o conceito de dignidade muda, né? O conceito muda, né? E, obviamente, que a luta para que esse conceito de fato se realize é gigantesca. Mas o conceito da dignidade é muito bonito, é de que todos são exatamente iguais em valor. Todas as pessoas, qualquer pessoa, onde quer que ela esteja. Eu começo com essa fala, porque antes essa dignidade era de alguns. O conceito de dignidade muda. E se a gente tem isso com clareza, né, é essa a nossa briga, que é na igualdade profunda. Todos valem a mesma coisa. Todas as pessoas valem a mesma coisa. É isso que a gente tem que carregar. Esse é o conceito de dignidade. Essa é a luta. Né? E aí, quando eu trouxe aquelas duas decisões, é interessante, porque eu digo que eu sou fã do Direito do Trabalho, né? Porque quando eu digo que ele vem tentar
proteger uma esfera para que ela fique intocável, ela não vai salvar todos os nossos âmbitos de dignidade, mas ela deveria preservar, né, o mínimo da vida digna. Que você consiga, de fato, viver com um salário digno, você ter acesso à saúde, acesso à educação, à moradia digna. Né? E é isso que, historicamente, se buscou. Nós temos um século de luta, pelo menos no Brasil, quase um século de luta, muito lenta. Né? Mas você vai ganhando aqui uma coisinha. O trabalhador doméstico foi reconhecido enquanto trabalhador urbano com os mesmos direitos faz poucos anos. Isso é vergonhoso. Né? Esse ano nós temos uma lei de equidade de salário entre homens e mulheres, em 2023. É tudo muito novo. Quer dizer, agora, são anos e anos de lutas. Muitas pessoas lutaram antes da gente, para que a gente estivesse hoje, que a gente conseguisse garantir hoje esses direitos que a gente busca garantir, né, no dia a dia, né, mas que a gente consiga, de alguma forma, estruturar. Né? E quando eu digo que o direito do trabalho ele é a liberdade de trabalhar, porque você deveria trabalhar não porque você é obrigado por conta de um regime de servidão, mas porque você se obriga através de um contrato, isso é também direito do trabalho. Mas ele também tem esse outro pressuposto, que é a limitação da liberdade de contratar, justamente para que se preserve, né, um espaço de dignidade para todas as pessoas. Isso não é meu. Ela esqueceu aqui. Para que a gente preserve um espaço de dignidade para todas as pessoas. E aí eu queria voltar nas duas decisões que eu trouxe, porque é muito interessante. Eu trouxe duas decisões, uma da Suprema Corte Americana, das padarias, né, que a Suprema Corte Americana vai lá e diz, olha, o Estado não pode se meter aqui na autonomia da vontade. E a decisão da Suprema Corte Brasileira, que vem dizer que a médica e o hospital poderiam livremente contratar. Muito bem. Ambas as decisões têm a mesma lógica, autonomia da vontade plena, não interferência do Estado. As duas decisões, portanto, tratam de uma lógica de dignidade do século XIX, certo? Mas tem um fator que divide as duas que é essencial, que é o fator tempo. Entre uma decisão e outra, tem 118 anos. A decisão proferida pela Suprema Corte Americana é de 1905. Ela é antes das revoluções socialistas, ela é antes da criação do bem-estar social, da ideia de dignidade desta forma ampliada. Ela é de 1905, considerada uma decisão fruto do darwinismo social, do capitalismo bruto, sem freio. Mas ela é de 1905. A gente estava falando lá dos liberais do século XIX. A outra é de 2023. A outra é de ontem. E elas têm exatamente a mesma lógica. Elas têm exatamente o mesmo conceito de dignidade que estava lá no século XIX. É brutal isso que a gente está vendo. Nós estamos vendo um século de luta jogada no lixo. Por isso que é muito importante falar do que a gente está falando, e são várias camadas de importância. Várias camadas de importância. Importante o que os rapazes estão fazendo aqui no dia a dia. Né? O JR, o Rodrigo, é fundamental que eles se reorganizem como classe, porque senão não vai, gente. O poder econômico no capitalismo não tem limite. Né? Agora, quando você tem uma decisão de 2023 pela Suprema Corte que deveria estar resguardando essa Constituição, né, onde tem lá um monte de direitos, né, que deveriam estar sendo preservados por eles, é algo que deveria nos assombrar profundamente. Né? Quando eu digo que tem 100 anos, 118 anos entre uma e outra, e a segunda decisão da Suprema Corte Brasileira traz a mesma lógica de uma decisão de 1905, né, a gente tem que pensar o seguinte: é muito difícil retirar direitos, né? Assim, lá na Constituição, retirar direitos. Né? Por que é difícil? Porque é cláusula pétrea, né? É difícil, não dá para fazer nem por emenda. É muito mais fácil retirar o direito de ser empregado. É muito mais fácil, é numa tacada só, numa canetada só. Você retira o direito de ser empregado e, com isso, você retira de uma forma, você tira de uma vez só todos os direitos conquistados. São anos e camadas de lutas que são feitas e que estão lá espelhados, algumas delas, naquele rol de direitos da Constituição Federal.
né? São pessoas que sofreram atrás da gente aqui anos e anos para conquistar isso que a gente tem, né? Então, o assombro é nós voltarmos à ideia de dignidade do século XIX. E a gente ouviu aqui na mesa anterior, né, a nova forma de trabalho, não tem? Alguém falou que tinha 4 novos no mesmo parágrafo. E o que o Supremo está fazendo é, em nome desse novo, ele está regredindo 100 anos. Em nome dessa nova forma de trabalhar, né, nós estamos involuindo. Né, e é um pouco o que aqui traz a Luana. Nós estamos caminhando para trás. Né? É indubitável que temos os desafios da revolução tecnológica, nós temos a questão, enfim, são desafios enormes do mundo pós-trabalho. No entanto, eu queria dizer, essencialmente, de que o mundo pós-trabalho está aí, nós sabemos disso, mas os desafios, os desafios são os mesmos, se não maiores. Né? As nossas necessidades básicas, elas permanecem. A necessidade básica de todos nós trabalhadores é a mesma, né? Se não maior, necessidade de segurança em momentos de escassez econômica, segurança em momentos de vulnerabilidade pessoal. Nós adoecemos, nós sofremos acidente, nós envelhecemos. E a previdência social? Né? Como é que fica? As necessidades, elas estão aí, elas são as mesmas, apesar do nome do trabalho ser diferente, a nossa necessidade de vida digna permanece igual. E se nós não prestarmos atenção no que está acontecendo, nós prestamos atenção, mas é que temos um negócio que é imenso diante de nós. Né? O nosso desafio é enorme, porque, caso contrário, nós vamos efetivamente voltar para o século XIX. É isso que eu queria deixar aqui como preocupação. Obrigada. Bom, eu acho que a Lázara colocou super bem, né, essa questão da condição de uma professora, um acadêmico, conversar sobre esses temas. E isso por quê? Eu sou uma pessoa privilegiada, branca, né? Eu tive acesso à escola, à saúde, tenho acesso à escola, à saúde, tida como de qualidade. Eu tenho uma condição de trabalho tida como diferenciada e de qualidade. E essa questão, Lázara, me levou, quando eu fui nomeada presidente da Comissão de Direitos Humanos, falar, gente, como é que eu vou ser presidente da Comissão de Direitos Humanos sendo uma pessoa privilegiada como eu sou? E aí, quem me ajudou muito a pensar sobre isso foi a Simone Henriques, que, né, nessa gestão que eu participei como presidente da Comissão de Direitos Humanos, foi a primeira vez que a OAB teve 9 conselheiras negras. E essa Simone Henrique é uma delas, e eu estava comentando isso com ela. Ela veio me dar parabéns, eu falei, Simone, não sei o que eu vou fazer. Né? Ela falou, Ana Amélia, eu acho que a sua resposta está o que você faz com os seus privilégios. Né? Você usa os seus privilégios para manter toda essa diferenciação das classes sociais, para evitar a justiça social, ou não? Você vai usar os seus privilégios, os seus conhecimentos, para diminuir essa desigualdade social? É aí que está focada a sua atuação. E, para mim, Lázaro, isso foi um clique. A partir daí, eu entendi o que eu poderia fazer, sendo mulher branca, privilegiada, para fazer acontecer a Comissão de Direitos Humanos. E cá entre nós eu fiz. Né? E eu fiz recebendo as demandas. Eu criei 11 núcleos de trabalho, recebi as demandas desse núcleo e, dentro do meu privilégio, eu fazia acontecer. Eu ajudava com que aqueles grupos chegassem aos objetivos, e eram todos objetivos dentro de lutas contra a violação de direitos humanos. Né? Então, eu acho que o papel meu aqui, provavelmente da Bia também, é trazer esse conhecimento para que a gente tenha esse diálogo. Né? É esse privilégio que não vai ser para a manutenção de uma diferenciação, mas está dentro da luta da diminuição da desigualdade social.
Então, te agradeço pela provocação, porque isso é uma coisa que eu sempre me recordo, né? O que eu estou fazendo nessa vida. Então, continuando aqui dentro do direito do trabalho, eu acho que esses dois muros que retinham, né, segurava a precarização do direito do trabalho, que era você ser proibido de terceirizar a atividade fim e ter a organização sindical, apesar de todos os problemas que nossa organização sindical apresenta, eles foram derrubados. Um pelo Supremo, quando admitiu a atividade fim terceirizada, e outro quando tira, né, vende a negociação sobre o legislado, mas tira o financiamento do sindicato. Tanto que agora o Supremo entendeu, né, a importância do sindicato, pelo menos decidiu que se pode cobrar a contribuição assistencial numa negociação coletiva. Não é a mesma coisa, mas já vai ajudar muito o sindicato. Então, a gente perdeu a organização dos sindicatos e perdemos o limite da terceirização. E aí o espaço ficou aberto para essas novas formas de trabalho que são precarizadas, né? Nós tivemos, hoje eu sou presidente da Academia Paulista de Direito do Trabalho, eu estive lá como presidente dessa academia e diversas outras entidades conversando com a ministra Rosa Weber antes dela sair. E, nessa conversa, ela deixou muito claro para a gente. Ela falou assim, olha, eu acho que é irreversível as novas formas de trabalho. O que nós temos que brigar agora é para regularizar essas novas formas de trabalho. Então, eu tenho notícias, né? Eu tive também com o ministro do Trabalho em setembro, e falei, precisa sair essa regulamentação, né? Fica aí todo mundo conversando, né? Mas não precisa sair isso, porque agora quem entrega comida na China é drone. Então, quando sair a regulamentação de São Paulo, vai ter drone entregando, aí não adianta mais, né? Então, assim, eu acho que essa regulamentação de plataforma seria, primeiro, a plataforma ter que fazer um seguro de vida para esse trabalhador, também pagar a previdência social, incentivar e ajudar, né, através de empréstimos que tivessem poucos juros, enfim, condição para ele modernizar o seu veículo ou trocar o seu veículo constantemente, dar cursos, né, de formação e qualificação para esses profissionais e, principalmente, que os fretes ou as viagens sejam calculados com base no salário mínimo, né? Eu lembro para vocês, terminando aqui, deve estar acabando meu tempo, a Maria... Tá bom. É o seguinte, não sei se vocês conhecem, né, mas teve uma época que começou muito a criar-se cooperativas de trabalho, né? Então, o que as empresas faziam? Elas demitiam todos os trabalhadores e falavam assim, agora você entra naquela sala ali do lado e vai ser todo mundo cooperado. Cooperado não tem registro, não tem hora extra, não tem férias, né? A pessoa precisava do emprego, como diz a Bia, sem autonomia, ia lá e se cooperava. E fraudes atrás de fraudes. Até que, no governo da Dilma, foi criada uma lei que regulamentou as cooperativas de trabalho. Regulamentou como? Tem uma base salarial, tem férias, tem hora extra, tem descanso. Ou seja, não tornou aquele cooperado um empregado da CLT, mas deu condições dignas de vida. Então, se foi irreversível essa forma de trabalho das plataformas, eu particularmente acho que eu acho que tem que garantir as condições mínimas de dignidade, e que eu imagino que passa por aqui, pelo que eu falei. Tá? E outra coisa, só que eu gostaria só de colocar aqui um sinal, existe um decreto de 2018, que é um decreto que não é obrigatório, mas é que trata dos direitos humanos e as empresas. A ONU, nos anos 90, fez um estudo e percebeu que tinha empresas transacionais, internacionais, que tinham mais poder do que muitos países.
Então, ela percebeu que ou ela colocava e obrigava as empresas também a lidarem com direitos humanos, ou isso não teria um desenvolvimento suficiente. Então, existe esse decreto, que é de 2018, sem dúvida nenhuma, foi feito no governo da Dilma, mas quem promulgou foi o Temer, que são diretrizes para as empresas lidarem com direitos humanos com relação aos seus trabalhadores. Só que não é obrigatório, né? Ele é principiológico, e eu penso que seria obrigatório. Depois eu dou um número, porque eu acho que é algo muito interessante esse decreto. Obrigada, desculpa ter passado o tempo. Obrigada, gente. Olha, estou vendo que nós 4 aqui temos uma dificuldade doida de lidar com o fio do microfone. Bom, gente, esse dia todo foi um dia muito interessante de debates e discussões. Eu acho que a gente conseguiu aprofundar bastante coisas, e acho que quando a gente aprofunda o conhecimento, a gente percebe que a gente precisa ainda dialogar mais. E eu gosto da provocação por causa disso, porque ela faz reagir. E precisa reagir. Eu me coloco nessa postura porque aí a gente vê, na prática, o que a gente tem que levar as pessoas a terem no dia a dia, a capacidade de reagir. Porque a gente vive num quadro em que as coisas parecem só piorar, realmente. E quando a gente fala de trabalho precarizado, e eu faço um link com o que eu disse inicialmente, que nós temos sido levados a pensar que somos aquilo que não somos, nós vemos que, na mesma esteira que vem esse trabalho dos aplicativos precarizando as pessoas, vem uma ideia de que somos empreendedores. Vem uma ideia de que, quanto mais nós temos a nossa própria iniciativa, mais autonomia nós temos, e isso nos contamina cada vez mais com essa ideia de meritocracia. Com essa ideia de que eu vou vencer pelo meu esforço. De que alguém chegou lá e eu também chego. E a gente tem, sim, fazer um olhar para o passado, ele é importante. Mas a gente não pode perder essa perspectiva do que o passado reflete no futuro. E é algo que nós temos visto, e que eu acho que teve um revival dessa história de ser empreendedor, é que nós tivemos avós, pais que vieram muitas vezes retirantes, que viveram numa condição difícil, trabalharam e conquistaram. Algumas posses, abriram seus pequenos negócios, seu pequeno comércio, e, a partir daí, propiciaram para os seus descendentes condições de vida que provocam mobilidade social. Hoje a gente não tem mais as mesmas condições, porque não é o mesmo tempo histórico, não são as mesmas condições financeiras, nada é igual ao que era na época dos nossos pais, dos nossos avós. E a gente não pode viver num refrão de Elis, sabe? Nós não podemos ser eternamente como os nossos pais. E precisamos entender que dificuldades aprofundadas ao longo da história, e principalmente com essa intersecção gênero, raça e classe, só são mudadas a partir da mudança de cultura. E a mudança de cultura começa em nós, nas nossas cabeças. E eu insisto, cada um de nós tem que se ver como um trabalhador. Porque a partir do momento que todos nós nos vemos como trabalhadores, todos nós entendemos a necessidade de lutarmos pelo tal do trabalho digno. Talvez seja por isso que a gente tem decisões desarrazoadas nas cortes superiores, porque já não são trabalhadores. É isso, né? Eu não era querendo fazer uma crítica judiciária, mas ela está posta. É isso. Nós não temos condições de trabalho digno porque as pessoas no seu dia a dia não são olhadas como merecem, porque quem tem a caneta para decidir já não se vê mais como trabalhador. E nisso todos nós temos um grande desafio: aprender a votar, aprender a cobrar, aprender a acompanhar, como classe trabalhadora, para que a gente tenha representantes em todos os poderes que nos atendam
das nossas necessidades mais básicas de dignidade, de vida e de trabalho. É isso, gente. Muito obrigada. Uau, que sintética. Bom, eu queria agradecer mais uma vez, não só a presença de todas, mas a disponibilidade. A Lázara, né, veio lá de Brasília para participar do evento, Jesus hoje veio do Pará, o pessoal que veio do Pernambuco, enfim, hoje a gente recebeu pessoas do Brasil inteiro, que com muito carinho pela Rede Liberdade vieram aqui para contribuir e construir um momento histórico. Eu queria lembrar que a gente está lançando um Pacto Nacional em Defesa do Trabalho Digno. Esse Pacto Nacional é um esforço coletivo de múltiplas organizações para o fortalecimento dos debates aqui realizados. A nossa pretensão com o Pacto Nacional é, em alguma medida, organizar a parte do campo, mobilizar também as dinâmicas institucionais e contribuir de modo formativo para essa articulação, né? Gostaria, inclusive, de lembrar e agradecer que nós temos um parceiro institucional muito importante para a realização da atividade de hoje, que é o Fundo Brasil de Direitos Humanos, que, por meio do Labora, incentivou a realização dessa atividade, justamente na conversa que nós tivemos, né, sobre a construção dos trabalhos, enfim, e o apoio. A pergunta foi: o que vocês pretendem? E, ao respondermos, a síntese que veio do Fundo Brasil foi: que ótimo, vocês querem fazer articulação em rede, vocês querem organizar o campo, então a gente está com vocês. E eu acho que, nesse sentido, o recado, né, e a construção preambular desse encontro se materializou. Nós estamos organizados em rede, nós estamos pensando a prática e estamos organizando o campo para atuação. Eu já disse isso na primeira mesa, mas eu gostaria de reverberar uma vez só. Esse evento não foi um seminário, esse evento não foi um círculo de palestras, esse evento foi um convite para que cada uma das pessoas aqui presentes e para que as organizações aqui presentes estejam dentro da rede de redes que é a Rede Liberdade. Então, se você pertence a um escritório de advocacia e tem interesse em atuar em parceria conosco, se você é ativista e pretende fazer o debate, tem interesse em ciclos formativos, se você é profissional de comunicação, se você é estudante de direito, seja lá qual for a sua posição dentro da sociedade civil, a nós interessa uma parceria, porque a Rede Liberdade ela só se faz realmente a partir de uma rede de redes. E essa rede de redes demanda também da força da sociedade civil para que nós possamos fortalecer não só os vínculos e os debates, mas consolidar direitos. De nada adianta termos bons resultados de incidência no judiciário, se esses resultados não forem reverberados pela comunicação, se essas dinâmicas propostas não forem aplicadas e fiscalizadas no âmbito da sociedade civil, e se nós não tivermos apoio de apoiadores. Então, eu gostaria muito de dizer e ressaltar que este evento não é um ciclo de painéis ou um seminário. Esse evento é um convite direto, objetivo, para que você, Lázara Carvalho ou Zara, esteja conosco dentro da rede e possa colaborar, para que você, doutora Ana Amélia Mascarenhas, né, a Ana Amélia, minha amiga, esteja aqui conosco e possa colaborar. E a Beatriz, ela já está com a gente. Então, reverberar, frutificar e manter essa nossa parceria. É importante, né, dizer que seu escritório ele tem capitaneado os trabalhos em relação ao direito do trabalho digno aqui na Rede Liberdade, que a gente tem construído aí um cronograma bastante interessante de atividades para construir, articular e organizar o campo. Então, inclusive, gostaria de pedir que vocês estendam os cumprimentos a toda a equipe, a todo o time que vem trabalhando e construindo essa parceria conosco. Eu acho que é muito importante que todas as pessoas aqui saiam, em alguma medida, convidadas, provocadas e instigadas a estarem
estarem conosco, independentemente de qual é a sua posição na sociedade civil. Mas sem mais delongas, e considerando que eu sou uma pessoa taurina e estou sentada à frente de uma montanha de coxinhas, eu gostaria de gentilmente, mas um pouco afoita, agradecer a presença de todas as pessoas e convidar cada uma de vocês para que a gente possa conversar, se conhecer, confraternizar em volta daquela mesa farta, tudo bem? Exato, em volta da coxinha, porque sextou e as trabalhadoras merecem uma coxinha gostosa, né? Vamos nessa, gente.